Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andréa Brito da energiaseguros.com, direto do Canadá, fazendo esse podcast para você. E hoje, o episódio de hoje é especial, é o dia do meu aniversário. Então, dose de energia número 26. Vamos lá! Oi, gente, tudo bem? Então, hoje, 29 de novembro, é meu aniversário. 39 anos. E eu adoro comemorar meu aniversário. E não sei explicar porquê. Às vezes eu pensei, será que eu sou muito carente? Daí eu gosto de atenção no dia do meu aniversário. Mas, ao mesmo tempo, eu já acordei meio emotiva por ser meu aniversário também. E conversando com duas amigas hoje, a gente percebeu eu percebi com essa conversa que o motivo talvez seja porque eu gosto desse momento para agradecer tudo que passou, aonde eu estou nesse momento, o que aconteceu e tudo mais. E teve uma amiga minha que me mandou mensagem que tá muito feliz, que fazia muito tempo que ela não me via tão feliz, tão bonita. E a câmera caiu e eu não vou parar, eu vou continuar meu vídeo. E eu falei pra ela, você acertou, fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem. E eu resolvi fazer esse vídeo e esse áudio ao mesmo tempo, que vai ser também o meu podcast, sobre o dia do aniversário. Então, como o Dose de Energia o meu objetivo com ele é trazer inspiração, eu acho que nada mais justo do que contar coisas que eu realizei, que eu consegui conquistar nesse meu último ano de vida, o que eu ainda tenho que melhorar. Mas assim, para começar, sem dúvida, esse ano foi um dos melhores que eu já tive nos últimos anos. E vou explicar por quê. Eu há muitos anos sofri de depressão e eu nunca falei sobre isso, nunca comentei isso muito aberto assim, pela vergonha, porque quem tem depressão sabe do que eu tô falando. A gente não gosta de se expor, porque muitas vezes depressão é sinal de fraqueza, é sinal de relaxo. E há muitos anos, bem mais de 10 anos que eu venho lidando com isso. Então, tem meus altos e baixos. E há exatamente um ano atrás, bem perto do meu aniversário, eu estava tomando medicamentos e tudo mais, porque eu estava numa das crises fortes. Só que nesse ano, então, no meu novo ano de vida, eu descobri novas coisas. E não foi assim de repente. Foi nessa minha reflexão que eu comecei a pensar que não é de repente que as coisas acontecem. Eu sempre falo que eu gosto de ler, gosto de me informar. Comecei agora a ler bastante sobre saúde. E eu, refletindo, estava pensando que cada um tem seu tempo. E talvez o meu chegou para esse meu momento, para eu me sentir bem. Porque desde sempre eu leio livros de autoajuda, eu sempre fui buscar outras alternativas para ver como que eu faço para me sentir melhor. E não é fácil, porque vem informação de tudo que é lado, às vezes você desanima. Eu trabalho de casa, a Energia Seguros, ela tem 2 escritórios, um que é aqui em Milton, que é pertinho de Toronto, e a Amanda, que fica em Quebec. Então, nós temos home office, então a gente tem o nosso escritório, cada um na sua casa, e a gente tá todo tempo se conversando, mas o trabalhar em casa sozinho tem as suas vantagens, tem suas desvantagens, e uma é ficar mais sozinha, e para quem tem depressão isso não ajuda muito. E então eu fui tentando descobrir como trabalhar com isso. Tinha dias que eu tava bem mal, eu simplesmente parava de trabalhar e ia chorar para um canto. E tudo isso
hoje eu posso falar, esses dias eu fiz um stories no meu Instagram, quem não me segue é dea.brito, com 2 T's, dea.brito no Instagram. Eu fiz um stories lá, eu saí da minha aula de Zumba, eu tava me sentindo super bem, falei, gente, não sei nem explicar porquê, mas uma sensação boa. E fazia muito tempo que eu não sabia o que era essa sensação muito boa. Então, eu tô muito feliz hoje, tô fazendo 39 anos, ano que vem meus 40, então ainda eu estou nos 30, a partir do ano que vem já eu entro nos 90. Mas assim, o que me ajudou esse ano, que marcou muito pra mim, foi a minha mudança profissional, que foi uma coisa muito difícil pra mim, que foi mudar de conselheira financeira completa, no sentido de investimentos, seguros de vida e tudo mais, para trabalhar só com seguro viagem e seguro saúde. Tô bem especialista nessa área agora, mas essa mudança foi bem difícil para mim, porque todos os meus clientes, eu tenho um carinho imenso, uma gratidão absurda por toda a confiança que me fizeram, e eu decidi fazer essa mudança. Eu tô super feliz que hoje eles têm a Graziela Hautmann que tá cuidando deles, mas foi bem difícil para mim, foi bem difícil fazer isso. Só que isso me permitiu sair de um estado de preocupação, de compromisso muito grande que eu tinha com meus clientes. Tenho hoje ainda, mas era uma responsabilidade diferente, era muito grande, e que eu não estava dando conta. Principalmente pelo meu estado de saúde, a mudança, pois eu morava em Quebec e agora eu tô morando aqui pertinho de Toronto, então isso foi um impacto muito grande. Então essa mudança me ajudou a começar a cuidar um pouco mais de mim, apesar de ter sido super difícil. Então, essa é uma primeira lição. Quando a gente passa por lições bem difíceis, é porque tem um aprendizado muito forte para você aprender, e a mudança, quando a gente faz uma mudança muito drástica, ela dói, não é fácil. Então, mudanças drásticas foi difícil. Eu lembro certinho de outubro do ano passado, eu chegando chorando numa clínica, porque a minha irmã me ligou para mim e sabia que eu tava bem mal. Ela falou assim, se você não for pro médico, vá pelas tuas crianças, vá pela tua família. E eu fui no médico, a médica me deu remédio e tudo mais. E só que eu não queria tomar remédio mais, eu não queria ser dependente dos remédios. E eu descobri a naturopatia, eu descobri a doutora M, que fez vários exames, não foi barato, eu digo porque eu fiz uns exames que o governo não cobre, que o seguro aqui não cobre, mas que pesquisou tudo sobre mim, assim, sabe? E eu descobri algumas coisas que talvez até soubesse lá no fundo, mas ela começou a me dar alguns suplementos, eu comecei a mudar na minha dieta e mudei. Hoje eu não tomo mais remédio para depressão, eu emagreci 10 quilos em 6 meses. Para mim isso é uma super vitória. Faz mais de 10 anos que eu tento perder 1 quilo, não consigo, só aumenta. Eu ainda tenho muito para perder, o povo fala que eu sou louca, mas eu queria perder mais 20 quilos. Mas eu tô me sentindo muito bem, com muita energia. Então eu aprendi que comer direito é o melhor remédio. Literalmente é o remédio comer direito. Então eu não tenho mais crise de enxaqueca que eu tinha muito. Minha depressão sumiu. Sentimental eu continuo, tá? Eu vejo propaganda de margarina, eu choro. Isso sou eu. Mas esse sentimento de se sentir bem, assim, eu não sei nem explicar pra vocês. Porque fazia anos que eu não sabia o que era isso. De genuinamente estar se sentindo bem. Então, foram
mudanças que, nossa, só melhoraram. Tenho amigos maravilhosos, a minha família é maravilhosa, amo de paixão. Eu só tenho que agradecer nesse meu dia de aniversário. E para inspirar você que está procurando aquele momento, aquela chave, eu digo para você, faz anos que eu leio, faz anos que eu vou atrás de informação, faz anos que eu pesquiso, não é de hoje. Então, cada um no mundo tem seu tempo, tem o seu momento. Eu precisei passar por tudo que eu passei para chegar onde eu estava, onde eu tô, na verdade. Como muita música fala, a gente precisa da chuva para a planta crescer. Não é só dias de sol lindo que tudo que faz a planta crescer. Então a gente precisa de momentos difíceis para apreciar aqueles momentos bons. Então eu tô passando assim por um momento muito feliz da minha vida, cheio de desafios, ainda muito emotiva, pois faz pouco tempo a gente perdeu um tio muito querido. E meu marido agora tá no Brasil, não tá aqui comigo, mas eu fico feliz por ele, que ele tá podendo estar lá com a família. A gente fez coisas maravilhosas, eu realizei o sonho de conversar com o Gary Vee, que era um cara que eu queria muito falar com ele pessoalmente. E para quem acompanha minhas histórias aí sabe o que aconteceu. E é isso, gente. A minha mensagem de hoje é tipo assim, não desista. Porque eu aprendi uma coisa, quando eu começava antes a academia e eu faltava uma semana, eu largava a academia pelo ano, porque eu pensava, eu já não acreditava em mim. André, você não continua nada do que você começa. Então hoje eu aprendi que se eu ficar uma semana sem ir pra academia, não tem problema. Na outra semana eu continuo e vai. Se faltar mais uma vez, não tem problema. Eu me perdoo mais fácil hoje. Se eu erro, se tem algum problema, não tem. Eu vou lá e continuo. Porque a vida continua. Então, eu parava, eu sempre parei. Eu pagava academia para um ano, eu ia 2 meses, nem isso. Então eu comecei a correr. Já fiz corrida esse ano, tô dançando, fiz meu curso de instrutora de Zumba. Não sei ainda se eu vou dar aula de Zumba ou não, mas é uma coisa que eu adoro fazer. Então eu comecei a escutar mais o que eu gosto de fazer. Essa camiseta aqui que eu comprei no aeroporto, que fala Do What You Love. Faça o que você ama. E isso ajuda muito. Conversando com a minha prima, que é psiquiatra, um dia eu liguei pra ela e falei assim, olha, acho que eu tô ficando louca, porque eu vou dançar, vou fazer aula de Zumba, e eu tenho vontade de chorar às vezes na aula, de tanto que eu gosto de dançar, de tanto que eu me sinto bem. Ela falou, André, você sempre foi muito intensa. E é verdade, eu sou sempre muito intensa em tudo, assim, eu me dou, eu faço tudo com muito amor, assim, tudo que eu faço. E ela falou, dançar sempre foi uma coisa que você gostou. Faça mais que isso te faz bem. E é isso. Então, assim, o que você faz hoje? Ou tem alguma atividade que você gosta muito de fazer, aquilo te faz bem? Faça, cultive. Porque de tudo isso, o que eu mais sinto é que, sim, eu sofri de depressão, eu sofri de várias coisas, tive vários problemas, mas o meu marido, minhas crianças estavam ali do meu ladinho todo esse tempo. Então, assim, se foi difícil pra mim, pra eles foi bem difícil também. Tinha dias que minha filha chegava pra mim, mamãe, está bem? Mamãe, está bem? Então, assim, é bem complicado. É bem complicado pensar que a gente tem pessoas ao nosso redor. Então, quando eu falo do dose de energia, quando eu falo assim, inspire-se, seja a inspiração dos outros, é que quando você consegue alguma coisa, quando você, yes, eu consegui, compartilhe e fale com os outros e incentive os outros a tentar também. Porque um ambiente onde tá todo mundo lutando, tá todo mundo querendo mais, é sempre mais gostoso de viver. Quando eu consegui falar com o Gary Vee, que é um cara que até as minhas crianças escutam aqui em casa, tem YouTube, podcast dele, tudo. É um cara, é um americano, na verdade é um russo que mora nos Estados Unidos. E as minhas crianças escutam ele direto. E quando eu comentei que eu ia assistir a palestra dele e que eu ia talvez falar com ele,
Meu filho até mandou recado pra ele e eu consegui. Eu fiz, foi absurdo, assim, a minha alegria que eu tava. E quando... eu devia ter registrado o momento, a hora que eu contei pra eles. A mamãe conseguiu. A mamãe falou com ele. Aí o Rafa ainda falou, mãe, você falou pra ele o que eu falei? O que eu pedi pra você falar pra ele? Eu falei, sim, Rafa, eu falei. Ele e a Dani com aquela carinha mega feliz. Então, isso não tem preço. Não tem preço eu mostrar pra eles assim, quando você sonha que você quer alguma coisa muito boa, se você buscar, você consegue. Eu não tenho superpoderes, não sou rica e milionária, não, eu sou sonhadora, eu tenho coragem. Sempre fui muito preocupada com a opinião dos outros. E eu não tô 100% curada disso, não. Eu tô tentando. Isso é uma coisa, por isso que eu gosto de escutar bastante o Gary Vee, que ele fala muito pra você se desapegar desse valor que a gente dá pro julgamento dos outros. E conversando esses dias com uma amiga muito querida, que tá em Quebec, ela falou, André, eu não sabia que você era preocupada com a opinião dos outros. Ela falou, não, que eu disfarço bem. E eu pensei que engraçado, eu não imaginava que eu disfarçasse alguma coisa. Por eu ter essa coragem de fazer as coisas, não quer dizer que eu não estava preocupada com o que estavam pensando. Então isso sempre me fez sofrer demais, assim. Como eu falei, ainda não tô curada. Eu me preocupo se eu tô aqui de base, não tô de base, se eu tô... Meu cabelo tá ajeitado, não tá ajeitado, o que vão pensar de mim, mas eu tô trabalhando isso. E eu descobri que é pensando na gente, pensando no nosso bem, que a gente consegue fazer bem para os outros. É igual do avião, coloque a máscara em você e depois coloque na criança, em caso de emergência. É isso, eu descobri se eu sou feliz, eu sou uma mãe feliz, eu sou uma esposa feliz e todo mundo é feliz. Agora não adianta eu querer buscar a felicidade dos meus filhos, do meu marido, se eu não tô bem. Não orna, como diz a avó. Não orna. Tem que tá tudo em harmonia, tem que estar bem. Então você precisa estar super bem para que o teu ambiente fique bem. Então a minha mensagem de aniversário, meu aniversário para vocês hoje é busque o que você gosta muito de fazer e faça mais vezes. Tente ser mais feliz. Imagine se todo dia você sai e teu vizinho tá super feliz. Não é bem mais gostoso do que sair e um vizinho tá rabugento? Já falei isso algumas vezes. Se a gente deseja o bem, hoje, como é que é a música? Hoje quero desejar o bem, sem olhar a quem. Não importa. Que todo mundo seja feliz, o ambiente fica mais gostoso, tudo fica mais gostoso. E hoje, outra coisa que eu tava pensando, fui numa livraria, ganhei livros hoje do meu aniversário, eu adoro livro, tenho vários para ler ainda, mas assim, adoro o livro. E eu tava pensando que tava lá escrito desenvolvimento pessoal ou, como é que fala, autoajuda. E tem muito preconceito nessa palavra. É um livro de autoajuda. Isso aí é autoajuda. Qual que é o problema? Há muito tempo atrás, há anos atrás, se eu tivesse escutado algumas pessoas que falavam que isso era só bobeira, que autoajuda era isso, aquilo, e se eu tivesse me deixado influenciar, acho que eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Cuide com as críticas, cuide com as opiniões. E acho que é super importante a gente escutar opiniões, só que teste por você mesmo. Eu continuei, eu escutei, às vezes fazia até escondido, no sentido, não fico contando para todo mundo o que eu leio, o que eu gosto de ler. Eu não sou de ler romance, eu gosto de ler livro de administração, livro de desenvolvimento pessoal, livro de autoajuda, é o que eu gosto de ler. E isso me incentiva muito a ajudar os outros, a querer o bem para todo mundo e construir um mundo melhor. A minha empresa nunca teve tão bem como está hoje. Sou muito grata a todos os clientes, a todo mundo que confia na gente. Sério, gente, todo dia a gente recebe mensagens de reconhecimento, que estão super felizes com o nosso atendimento. Ontem era 9 horas da noite, eu tava falando com uma cliente que tava com a nenê doente. E eu faço isso
como mãe também, assim, sabe, querendo ajudar, e é tão gratificante isso, não importa se isso vai me trazer retorno ou não, mas me traz satisfação. Então é isso, gente. Falei bastante, falei demais. Eu falo às vezes quando eu me empolgo, sai de perto que eu não paro de falar. Então é isso, hoje é meu aniversário. Acho que vou assistir um filme com as crianças, curtir. E desejo para vocês um lindo final de semana, ou se você está escutando isso no começo da semana, que seu dia seja lindo, maravilhoso e que você consiga fazer esse balanço quando você, no dia do seu aniversário ou até no 1º de janeiro, o que eu consegui e o que eu tenho que melhorar. Tenho muitas coisas para melhorar, até não falei, mas tenho muitas organização, por exemplo, se eu tirar uma foto aqui no meu escritório agora, vocês vão ver como eu não sou organizada. Dizem que isso é mal do pessoal da área de vendas, marketing. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu tenho muitas coisas para melhorar, questão de disciplina e tudo mais. Eu descobri o Clube das 5 da manhã esse ano, que foi fantástico para mim também. Então eu tenho muitas coisas para agradecer, muitas coisas para melhorar e a vida continua. Agradeço todo mundo que tenha acompanhado o meu podcast, agradeço todo mundo que está me seguindo no Instagram, no Facebook, obrigada pelo carinho de vocês e vamos lá, gente, espalhar energia boa para todo mundo, beleza? Beijo, tchau, tchau!